Ok, vou começar com uma introdução. É um prazer enorme para nós receber hoje a professor Marcelo Kimachi. Muito obrigado, Marcelo, por aceitar o convite. Muy bien, esta entrevista faz parte, como vocês sabem, da série Voces e Trajetórias. Esta é uma série de conversas organizada no âmbito do projeto Transitions. É um projeto internacional, Transition é um projeto internacional de pesquisa que tenho a honra de coordenar a partir do King's College London, com financiamento do Wellcome Trust. O projeto envolve também a Escola de Saúde Pública da Universidade de Chile, onde nossa colega Sofia Bowen realiza seu pós-doutorado, o Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado de Rio de Janeiro, onde Felipe Shapson desenvolve sua pesquisa, e o King's College London, onde contamos com a participação da Delia Damosto, doutorada vinculada ao projeto, e como apoio de Madeleine Boyton como coordenadora administrativa. Nosso objetivo é contribuir para uma nova narrativa global sobre as reformas em saúde mental e a desinstitucionalização, com foco nos processos históricos e políticos da região, especialmente para nosso projeto no Chile e no Brasil. Hoje temos a grande satisfação de receber o professor Marcelo Kimachi, que atualmente está à frente do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde do Brasil, onde tem coordenando esforços múltiplos para fortalecer a reforma psiquiátrica brasileira, avançando em políticas de cuidado comunitário, atenção primária, urgência, emergência, cuidado às pessoas em situação da rua, prevenção de suicídio, ampliação das ofertas de cuidado e múltiplas outras atividades. O Ministério também tem reforçado as políticas voltadas às pessoas com transtornos de espectro autista e as ações de saúde mental nas escolas. Marcelo Kimati também é médico, psiquiatra, é professor de saúde coletiva da Universidade Federal do Paraná e atuou como diretor de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e como coordenador do Programa de Saúde Mental e Trabalho da Funda Centro. Antes de começarmos, convido a todas e todos a acompanhar o projeto Transitions nas redes sociais e no nosso site. Vamos a compartilhar essa informação no chat, onde divulgaremos as próximas entrevistas e atividades. A primeira sessão desta série, a conversa com o professor Benedetto Saraceno, já está disponível no nosso canal de YouTube, com a opção de ativar legendas em espanhol ou português. Para a entrevista de hoje, preparamos um conjunto de perguntas para o professor Kimachi. Ao final, abriremos um espaço para perguntas do público. Vocês podem enviá-las pelo ícone Q&A em Zoom. Agora passo a palavra ao Felipe Schafson, que conduzirá a conversa. Obrigado, Christian, pela introdução. Obrigado ao professor Marcelo Kimati pela disponibilidade de vir aqui participar e nos trazer um pouco da perspectiva do Ministério da Saúde hoje em dia e dos desafios na condução aí da política e de seguir com os desafios da reforma. Marcelo, esse projeto é internacional e eu queria pedir, em primeiro lugar, para você nos dar um panorama do que é a rede de atenção psicossocial brasileira, no que ela constitui, descrever um pouco como esse movimento que inicialmente era pelo fechamento dos hospitais psiquiátricos, que foi se tornando uma rede complexa, que hoje nós chamamos de RAPS. Poderia descrever brevemente para o nosso público internacional? Muito obrigado, Felipe. Bom dia para todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Muito obrigado o convite, Felipe. Bom dia, Christian, também. É um prazer estar aqui falando sobre política de saúde mental no Brasil. É, tua primeira pergunta ela é assim, muito pertinente porque ela dá a possibilidade de fazermos um panorama histórico, uma contextualização histórica de como que essa política se construi e quais são os principais desafios que nós temos hoje. A rede de atenção psicossocial, que hoje ela consiste num conjunto de serviços que funcionam de uma forma articulada dentro de um determinado território, a partir de um dimensionamento populacional
e que ele tem uma base territorial, uma base de atenção comunitária, ele surge como uma resposta a uma necessária mudança do modelo assistencial no país e principalmente a adequação das ofertas de saúde mental ao Sistema Único de Saúde, que é um sistema, no Brasil, é um sistema de acesso universal, gratuito. Gratuito, ele é custeado pelo poder público e que ele tem como finalidade garantir um cuidado integral e garantir uma promoção de equidade no país como um todo. A RAPS, esse termo, né, que é uma rede de atenção psicossocial, ele surge em 2011, a partir justamente desse processo de adequação, dos serviços e da organização em redes dos mesmos aos princípios do Sistema Único de Saúde. No começo dos anos 2000, já existem no país várias iniciativas, principalmente municipais, no Brasil, durante o período, mesmo ao final, no período em que estava terminando a ditadura, nós tivemos vários movimentos trabalhistas e movimentos sociais que identificando, né, uma situação de desassistência e de violação de direitos humanos dentro do serviço de saúde mental, predominantemente hospitalares na ocasião, promoveram um grande movimento num período que se chamava de extensão democrática, que era um período em que, ao final do período da ditadura no Brasil e do crescimento e expansão dos movimentos democráticos, isso desde o final da década de 70 e ao longo dos anos 80, e durante esse período, algumas prefeituras e algumas prefeituras já tiveram eleições diretas e com a entrada de governos de gestores democráticos, passaram a ter um foco dentro de uma necessária mudança de modelo como garantia de direitos para a população usuária desse sistema. Aí nós tivemos, por exemplo, no município de Santos, no município de Porto Alegre, em Salvador, várias experiências relacionadas à criação de serviços territoriais, comunitários, de acesso livre, de acesso aberto, e que foram implantados na medida em que hospitais psiquiátricos, onde existia reconhecidamente uma baixa qualidade de assistência e reconhecidamente violações de direitos humanos, eles tinham seus leitos progressivamente fechados. Esse processo, ele é muito bem documentado e a caracterização e o impacto que essas instituições hospitalares tinham junto aos direitos humanos no país também é muito retratado. Nós temos uma ampla literatura em relação de como funcionavam essas instituições. Essas experiências municipais, elas criaram vários precedentes e vários modelos institucionais que, a partir do começo deste século, e principalmente a partir da aprovação da lei da reforma psiquiátrica, pelo deputado na ocasião, o relator Paulo Delgado, é, e, e principalmente a partir da aprovação dessa lei, começou a existir paulatinamente um aumento do número de experiências municipais. E a partir do ano de 2003, essas experiências elas passaram a ser financiadas pelo governo federal. Na medida em que isso acontecia, a gente teve uma rápida expansão de alguns modelos institucionais que as portarias já de 2003, elas caracterizavam e faziam uma descrição. Então, por exemplo, esta portaria, ela diz o que é um centro de atenção psicossocial, né? Como ele deve funcionar, qual equipe, qual o número de usuários que ele deve acompanhar e, principalmente, qual que é o dimensionamento populacional. Então, para você ter um serviço de saúde mental, um CAPS, um centro de atenção psicossocial, né, para que funcionasse, por exemplo, 24 horas, você tinha que ter uma população mínima que era usuária dentro desse território. Se você tivesse um serviço que funcionasse 8 horas, você tinha que ter uma população mínima para fazer uma abertura e um financiamento desse serviço. Logicamente,
esse dimensionamento populacional, ele também obedecia a algumas outras variáveis, como vulnerabilidade da população, necessidade epidemiológica da abertura do serviço e assim por diante. Nós tivemos, no começo dos anos 2000, uma rápida expansão desse modelo de centro de atenção psicossocial, logicamente junto com outros modelos institucionais, como os serviços residenciais terapêuticos, que eles eram muito mais voltados para pessoas que moravam em hospitais psiquiátricos e que nesse processo de desinstitucionalização eles passaram a estar dentro de um dispositivo, que é um serviço público, mas ao mesmo tempo ele funcionava como um espaço de moradia, e isso articulado a outros serviços de assistência. Várias iniciativas de geração de renda, elas passaram a ser desenvolvidas durante esse período. E na medida em que essa rede aumentava e que a política de saúde mental no Brasil ela passou a ser referenciada por esses princípios do movimento que é chamado reforma psiquiátrica, inclusive a lei de 2002 ela fala sobre uma lei da reforma psiquiátrica no Brasil. Essa rede passou a ter uma necessidade de se adequar ao Sistema Único de Saúde como se tem anteriormente. E na medida em que isso se desenvolveu, passou a existir uma necessidade de se criarem algumas tecnologias de atenção, né? Por exemplo, sempre existiu no país e existe até hoje em vários outros lugares no mundo, onde a presença de reagudização ou de piora clínica, né, de pessoas com transtornos mentais graves em um determinado momento, ela tivesse isso equivalesse do ponto de vista assistencial a uma necessidade de hospitalização. Dentro desse novo modelo de atenção comunitária, de cuidado, baseado dentro do território e principalmente num modelo que ele é centrado no sujeito e que as ações elas devem estar voltadas para esse sujeito do ponto de vista de sua integralidade, ou seja, uma política que ela deve responder por todas as necessidades dessa pessoa do ponto de vista da saúde mental, mas de uma forma integrada e com a participação do próprio sujeito, ou seja, de entender quais que são as demandas que ele reconhece para si, na medida em que existe esse conjunto de princípios, a atenção à crise ou a esse período de regularização, ele não pode equivaler necessariamente a uma necessidade de hospitalização. Então, qual que deveria ser então a resposta? Como os serviços de saúde mental, eles teriam de se organizar e de se qualificar para o desenvolvimento de estratégias de cuidados em situações de reorganização. Essa é uma tecnologia que eu estou trazendo como exemplo que teve de ser desenvolvida na medida em que a política de saúde mental no Brasil ela teve que dar resposta a coisas que inicialmente ela não dava. E nós tivemos desenvolvimento de várias tecnologias. Esse campo da saúde mental no país, no começo dos anos 2000, ele se expandiu muito e dentro de um processo de desenvolvimento acadêmico, várias dezenas e dezenas de universidades no país, elas passaram a produzir muito conhecimento, fazer uma análise do funcionamento dessa rede, desenvolver novas estratégias e propor novas soluções. Esse campo é um campo, o campo da saúde mental, ele cresceu do zero e exponencialmente no começo dos anos 2000. Já em 2011, esse conjunto de experiências, esse conjunto de respostas que a rede passou a dar para situações novas nesse processo de adequação ao Sistema Único de Saúde, ele passou a ser organizado e dentro desse termo, né, que foi criado de rede de atenção psicossocial, que ele implica num conjunto de estratégias, de serviços diferentes, que eles atuam de uma forma complementar, articulada
e principalmente solidária, no sentido de dar continuidade ao cuidado, tendo o sujeito como o centro da organização do cuidado e tendo o território, e a comunidade como o espaço de incorporação e de acesso a essa pessoa ao sistema. Essa ideia de rede, ela se antagoniza um pouco à ideia de sistema, que ele pressupõe um conjunto de serviços Hum, que eles se organizam do ponto de vista hierárquico a partir, das necessidades diferenciadas de dos usuários de uma forma geral. A rede não, a rede ela tem uma ideia de ter uma certa densidade, ela tem uma certa conectividade entre os pontos de atenção e ter o sujeito em seu centro. Então, este é o desenho do que a gente chama de rede de atenção psicossocial e que ele dá sustentabilidade para as ações assistenciais dentro da política de saúde mental hoje no Brasil. Hoje nós temos novos desafios do ponto de vista da saúde mental que nós não tínhamos no começo dos anos 2000, quando essa política foi inicialmente desenhada e os princípios eles foram desenvolvidos, posteriormente incorporados, e posteriormente adequados ao Sistema Único de Saúde como um todo. No começo dos anos 2000, nós não tínhamos smartphones, nós não tínhamos problemas de jogos online, nós não tínhamos problemas de medicalização, nós não tínhamos essa lógica de uma epidemia de diagnósticos psiquiátricos que tem como desdobramento uma epidemia de uso de psicotrópicos, nós não tínhamos problemas de violência nas escolas, de uma forma geral. Enfim, nós tínhamos um conjunto nós tínhamos uma sociedade diferente. Isso não é uma particularidade brasileira, né? Nós tínhamos um mundo diferente no começo dos anos 2000. E os nossos principais desafios hoje são não só dar uma continuidade a esse processo de mudança de modelo assistencial, né, com o fortalecimento e expansão de uma rede comunitária, mas que nós possamos trazer transformações para esse modelo assistencial, para que ele possa dar respostas mais adequadas a fenômenos que são contemporâneos e que eles não uhum. existiam ao início dos anos 2000. Perfeito, Marcelo. Nós vamos chegar nos desafios para aprofundar um pouco mais nesses desafios contemporâneos, mas realmente é incrível o conhecimento que foi construído e as tecnologias que foram sendo desenvolvidas para construir esse modelo, como você bem aponta. Um dos aspectos que eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais diz respeito à questão da desinstitucionalização em si, que talvez fosse uma questão muito central no princípio do movimento pela reforma psiquiátrica, né, que foi se complexificando e foram aparecendo muitos serviços. Até recomendo a todos que visitem o boletim publicado pelo Ministério da Saúde, Saúde Mental em Dados, de 2000 foi publicado em fevereiro de 2025, mas o ano é 2024, que mostra números impressionantes da construção dessa rede que o professor Marcelo descreveu, o número, milhares de CAPs, de serviços alternativos aos hospitais. Mas tem um número ali que foi muito chocante para mim, que foi ver que mesmo tendo diminuído muito o número de leitos, ainda hoje existem 450 instituições com mais de 400 leitos no país. E eu queria perguntar para o Marcelo quais são os principais desafios para avançar na desinstitucionalização em um país com as dimensões do Brasil, por que é que esses hospitais ainda seguem existindo enfim, quais são os desafios mesmo no que diz respeito à desinstitucionalização em si. O processo de desinstitucionalização ele não pode ser analisado separadamente. Hum, Para que nós tenhamos uma substituição do modelo assistencial, fechamento de leitos, mesmo de maus hospitais, então, maus hospitais psiquiátricos, esse conceito, ele é um conceito importante porque é, o, o,
assim, dentro desse conjunto de conhecimentos e tecnologias que foi desenvolvido e que eu estava citando anteriormente, nós temos, no começo dos anos 2000, se iniciaram vários processos de análise e de avaliação da rede hospitalar, e algumas variáveis, por exemplo, do número de leitos de um hospital psiquiátrico, a escala com que ele funciona, então a relação entre o número de usuários, de pessoas que estão internadas, para o número de profissionais, o número de procedimentos que é desenvolvido, o tempo de internação, o percentual de pessoas que moram dentro dessa instituição, que estão institucionalizadas. Então, o termo institucionalização ele está principalmente voltado para essa ideia de pessoas que elas passam tanto tempo numa instituição psiquiátrica que mesmo daqueles referenciais, o Erving Goffman da década de 1970, eles perdem autonomia e capacidade de de estabelecer e de vivenciar, né, a sociedade como um todo, as relações sociais da mesma forma que elas fariam se elas não tivessem passado por aquele processo. Então, você visita uma instituição em que existem moradores, o processo dessas pessoas saírem dos hospitais psiquiátricos e estarem, por exemplo, num serviço residencial terapêutico, esse dispositivo que ele surge nos anos 1990, mas ele passa a ser financiado nos anos 2000. Ele são dispositivos, essas pessoas elas têm que passar por um processo, né, adaptativo e que envolve o fortalecimento e a expansão da rede como um todo. Então, para se promover processos de desinstitucionalização e pessoas que são moradoras de hospitais psiquiátricos hoje, elas saírem, estarem em serviços residenciais terapêuticos, não basta que criemos novos serviços residenciais terapêuticos e passando façamos esse processo de fechar os leitos, né? É preciso que nós tenhamos uma ampliação da rede como um todo, um aumento do número de serviços, e ao mesmo tempo possamos ter um processo de reabilitação psicossocial para essas pessoas. Os desafios, eles são muitos nesse sentido. O primeiro é que, durante esse processo de desinstitucionalização, ou seja, de pessoas, ao longo desses últimos 20 anos, das pessoas elas saírem dos hospitais psiquiátricos onde elas estavam vivendo e passarem a ir para residências terapêuticas ou serviços residenciais terapêuticos, nesse processo, inicialmente, os primeiros leitos fechados, que eram voltados para moradores em hospitais psiquiátricos, eles tinham a característica de estarem com pessoas que moravam lá, com uma grande possibilidade de reabilitação psicossocial, de estarem dentro de serviços residenciais terapêuticos e estarem também no centro de atenção psicossocial. Na medida em que o tempo foi passando, ao longo desses últimos 20 anos, o grau de complexidade e autonomia dessas pessoas foi progressivamente diminuindo dentro dos hospitais psiquiátricos. Obviamente, um processo de desinstitucionalização, ele tem inicialmente como alvo as pessoas que elas têm um grau de autonomia maior, um grau de dependência menor. Então, progressivamente, as pessoas que continuaram dentro dos hospitais psiquiátricos, elas tiveram mais problemas clínicos, elas tinham um grau Hum. menor de autonomia, tinham uma complexidade do ponto de vista de saúde mental e mesmo de gravidade dos quadros psiquiátricos maiores, necessitando de dispositivos que eles adensassem, tivessem mais adensamento de tecnologia, fizessem um número maior de ofertas e que, ao mesmo tempo, eles tivessem dentro de uma rede de atenção que tivesse mais acesso, mais ofertas. Então, esse é um primeiro desafio de que Uhum. as pessoas hoje que estão dentro dos hospitais psiquiátricos, eles precisam de ofertas mais diversificadas, mais intensas e com uma frequência maior. Por vários tipos de complexidade. Inclusive, lembrando que ao longo desses últimos 20 anos, essas pessoas envelheceram e do ponto de vista clínico, elas tiveram mais agravos.
E, ao mesmo tempo, durante esse processo, como um todo, ao longo desses últimos 20 anos, o grau de institucionalização dessas pessoas aumentou. E aí, Felipe, isso remete a desafios gerais que a gente tem dentro do aprimoramento da rede de atenção psicossocial. Então, um dos pontos é, é esse, que a política do Sistema Único de Saúde, ela sempre tem um dimensionamento populacional. Então, por exemplo, para você abrir um centro de atenção psicossocial, você tem como referência a população que vai ser usuário ou potencialmente usuária. Então, eu dei aquele exemplo do número de habitantes que você tem que ter para um CAPS 3. Do mesmo jeito, hoje, as unidades de acolhimento da mesma forma. Então, o Sistema Único de Saúde, ele funciona com uma referência populacional. Entretanto, essa referência, ela muitas vezes não considera o quanto aquela população é vulnerável e ela demanda em relação àquele sistema, àquele conjunto de serviços como um todo, e ela não considera o grau de vulnerabilidade social dessas pessoas. Então, obviamente, do mesmo jeito que eu estou dizendo que as pessoas que hoje estão dentro dos hospitais psiquiátricos, elas precisam de ofertas com mais adensamento do que pessoas que eram desinstitucionalizadas no começo dos anos 2000, nós temos a necessidade de criar indicadores em que essa população de referência para abertura de um serviço ela seja relativizada. Você abrir um serviço de saúde mental com uma referência, por exemplo, de 150 mil habitantes, numa cidade num bairro de classe média, num município com um PIB per capita bastante alto, uma cidade rica, com bastante infraestrutura, é muito diferente de você pensar essas mesmas 150 mil pessoas numa região periférica, num município empobrecido. Uhum. Esse conjunto de indicadores que relativize a população base para a abertura de serviços e para o funcionamento dos serviços, esse conjunto de indicadores não existe. Esse é um conjunto de indicadores que nós estamos criando. Um segundo desafio, ainda justamente por conta dessa referência populacional que a nossa rede tem, os serviços têm para abertura de serviços. Boa parte dos municípios, ele não tem porte populacional suficiente para abertura de serviços. E hoje nós temos alguns arranjos que a gente chama de serviços regionais, mas não temos, por exemplo, uma portaria, nenhuma legislação que institua e Uhum. nem fale como que é o funcionamento. E com isso, nós acabamos ficando sem um modelo assistencial para uma boa parte da população, e a não ser que, não é um modelo, né? É um arranjo, né? Então, por exemplo, municípios que pactuam com outros para abertura de um serviço de referência para municípios diferentes, mas sendo que essa pactuação tem inúmeras fragilidades. Então, de uma forma geral, o avanço dos processos de desinstitucionalização e consolidação do modelo, eles passam hoje por um momento de uma nova inflexão dentro dessa política, em que os modelos de atenção regionais, eles têm que ser desenvolvidos e que eles têm que ser fortalecidos, que os processos, que a ideia de rede regional, ela tem que ser fortalecida, ela tem que ser estabelecida e formalizada de uma forma mais institucional. Da mesma forma, as populações de referência para abertura de serviços e manutenção e custeio dos serviços, eles também têm que ser instituídos de um jeito mais formal. Ou seja, existem várias lacunas do ponto de vista assistencial e do ponto de vista do modelo e do desenho da rede como um todo, que elas têm que avançar. Mas entendemos isso como uma necessidade que aparece periodicamente dentro da política de saúde mental, como dentro do Sistema Único de Saúde. Então, da mesma forma que nós tivemos isso no começo dos anos 2000, em que nós tivemos de fazer uma inflexão do ponto de vista de legislação e de aprimoramento da política, com a lei da reforma psiquiátrica, com o surgimento das primeiras portarias, da assinatura das primeiras portarias de financiamento de serviço de saúde mental, que também os caracterizam
caracterizavam, nós tivemos de fazer a mesma coisa no começo dos anos 2010, onde a ideia de serviços, ela teve de ser substituída por uma ideia de rede, e os parâmetros e a definição de rede, elas tiveram que ser instituídos naquele momento. Da mesma forma, nós temos de fazer isso agora. E o que o ministro Alexandre Padilha ele costuma falar do Sistema Único de Saúde como um todo, nós entendemos isso perfeitamente dentro da rede de saúde mental, que hoje o nosso desafio é criar uma rede de atenção psicossocial no período do pós-pandemia, onde que foi um período no qual várias novas demandas epidemiológicas surgiram, várias deficiências e fragilidades que a nossa rede de fato tem, o nosso modelo assistencial tem, eles se tornaram muito mais evidentes, e ao mesmo tempo é, e ao mesmo tempo nós tínhamos um verdadeiro um passivo realmente de questões como essa, por exemplo, de dimensionamento populacional, que nós arrastamos há muitos e muitos anos e que eles Uhum, precisam de uma uhum, resolutividade. Então, não é mais possível imaginar que nós teremos respostas aos novos problemas e para avançar a partir de um determinado ponto nos processos de desinstitucionalização, fazendo mais do mesmo. Então, nós temos de ter respostas diferentes, porque as respostas que nós temos, elas estabelecem hoje um limite em relação mesmo aos processos que começaram no começo dos anos 2000. Então, eu acho que o processo, a ideia de desinstitucionalização e os processos de desinstitucionalização, eles são um ótimo exemplo disso. Então, não basta pensar que dentro desse dimensionamento populacional nós vamos conseguir avançar mais dentro e dentro desse desenho de rede, se nós não aprimorarmos, desenvolvermos novas ofertas, pensarmos em novas estratégias, que a gente vai conseguir avançar mais do que nós avançamos até agora. Então, uhum, as respostas, elas são sistêmicas. uhum, E é um momento de fato, uma nova inflexão dentro dessa política de saúde mental, obviamente seguindo os mesmos princípios, porque a reforma psiquiátrica e a política de saúde mental no país é um verdadeiro patrimônio cultural, né? Um esforço de milhares e milhares de pessoas, a defesa de direitos humanos de uma população extremamente vulnerabilizada e frequentemente vítima de ações que o próprio Estado brasileiro financiou ao longo de muitas décadas. Então, e um cuidado territorializado, comunitário, que ele é a base do Sistema Único de Saúde como um todo. Mas que a partir desse ponto que nós estamos, a gente precisa de uma inflexão com novas ofertas, respeito a esse modelo e essas características da rede como um todo, mas que é necessário uma nova inflexão dentro da política como um todo. uhum. É muito interessante pensar realmente como o projeto de desinstitucionalização implica não só na construção de um novo modelo, mas em um conjunto de costuras, né, com a realidade organizacional do país, regional, com outros serviços, com as mudanças que vão surgindo com o tempo também, né? Obrigado pela resposta. Eu queria agora passar para uma pergunta sobre como é que essas ideias que você se referiu como um patrimônio da reforma psiquiátrica, né, se manteve vivo ao longo desses últimos anos todos. Sobretudo na última década, que as políticas de saúde mental sofreram duros ataques, não só no Brasil, como em vários outros países, né, nos Estados Unidos, sob a administração Trump, autorizou o uso da internação psiquiátrica para lidar com situações de moradores de rua, ou na Argentina também, sob o governo Milei, houve uma revogação da lei de saúde mental, e no Brasil que houve esse crescimento das comunidades terapêuticas, que também são uma modalidade de cuidado muito particular brasileira. No caso, não faz parte da rede de atenção psicossocial, mas um modelo que retoma o modelo institucional de um tratamento moral
e que tem sido alvo de críticas recorrentes por violações de direitos humanos. A minha pergunta é, na sua opinião, o que é que possibilitou manter viva a agenda da reforma durante todo esse período no Brasil? Como é que ela se perpetuou, né? Quando, durante o período do último governo, e mesmo após o impeachment da presidenta Dilma, nós tivemos dentro da política de saúde mental, da rede de saúde mental, vários movimentos, né, de crítica e de ataque às ações e do modelo assistencial. Na verdade, essas críticas não vinham de dentro, né? Essas críticas elas vinham dentro de grupos que apresentavam modelos alternativos. Assim, eu acho que a primeira resposta em relação ao que manteve vivo foi, de fato, na ocasião, mais de 2.500, 2.800 serviços que eles já funcionavam, e esse conjunto de trabalhadores do campo da saúde mental que eles estabelecem o centro de atenção psicossocial, eles não são só serviços que prestam assistência. Eles são serviços cujos trabalhadores estabelecem um vínculo com a comunidade, eles têm um entendimento do território, eles se articulam com trabalhadores dentro de áreas de outras áreas do campo da saúde, mas que eles sempre têm como objeto de intervenção a comunidade. Esse modelo ele possibilita uma proximidade e uma vinculação com a comunidade e com a sociedade que eu entendo como um grande eixo da assistência e um grande eixo da resistência que a gente teve durante esse período em que o modelo ele foi duramente atacado. Então, o que deu sustentabilidade para essa política foi o conjunto de trabalhadores no país como um todo, de milhares e milhares de profissionais de saúde mental, que eles estavam engajados dentro da defesa desse modelo assistencial e da manutenção dessa rede funcionando. Então, hoje, por exemplo, nós recebemos muitas cobranças, né? O Ministério da Saúde é um espaço onde se recebe muita cobrança, mas muitas dessas cobranças vêm dos próprios trabalhadores que eles nos provocam, dizendo assim: nós precisamos de de uma condição melhor de trabalho para poder continuar defendendo os nossos usuários. Esse é um tipo de cobrança muito, muito legal de receber, porque não é uma cobrança dos trabalhadores dizendo, não, nós queremos um outro modelo e queremos mais leitos para essas pessoas serem institucionalizadas. Não, nós queremos um número maior de trabalhadores, uma rede mais potente, para que nós possamos ter uma atenção e um vínculo mais aprofundado com a comunidade que nós atendemos e que nós cuidamos, né, de forma a gente conseguir prestar para essa comunidade uma atenção mais qualificada. Então, esse conjunto de milhares e milhares de trabalhadores que defendem esse modelo assistencial, eles foram fundamentais para que esse modelo não pudesse ser atacado. Nós tivemos uma experiência logo após o processo logo após o processo de impeachment da presidenta Dilma, em que teve uma mudança no Ministério da Saúde. Essa mudança no Ministério da Saúde trouxe para o Ministério da Saúde um coordenador de saúde mental, que ele tinha como histórico, ele está muito próximo a hospitais psiquiátricos e ele ter sido diretor de hospitais psiquiátricos. Isso promoveu uma tamanha reação de trabalhadores na área de saúde mental, em que essas pessoas elas vinham para Brasília, elas montaram um acampamento junto ao Ministério da Saúde, exigindo a saída dessa pessoa. Nós tivemos, ao longo desses últimos anos,
5 conferências nacionais de saúde mental. Eu participei de uma em 2010 e nós tivemos uma outra no final de 2023. Então, e essa foi a quarta e a quinta, ou seja, tiveram várias antes. Nós temos um modelo de controle social dentro do Sistema Único de Saúde, em que nós temos um Conselho Nacional de Saúde que ele se reproduz nos estados com conselhos estaduais e conselhos municipais de saúde e todos eles, a saúde, em todos os municípios do país, a questão da saúde mental ela é vista como uma questão relevante. Eu tô dizendo isso que a tradição de democracia e de controle social do Sistema Único de Saúde como um todo, ela é muito potente e ele é um elemento muito estrutural dentro da política de saúde mental no Brasil. E é isso que de fato deu sustentabilidade, né? A gente não ter uma mudança muito radical ainda que teve um movimento muito forte, mesmo dentro do Ministério da Saúde, de promover uma mudança como essa e desmontar, né, a rede de saúde mental como um todo. Ao mesmo tempo, nós temos um modelo de gestão tripartite que, ainda que o Ministério da Saúde ele tivesse ocupado por pessoas contrárias à política de saúde mental, como ela é desenhada desde o começo dos anos 2000, nós tínhamos representantes de municípios e representantes de estado que eles também foram fundamentais para que essa política ela se mantivesse. E durante esse período, ao final, por pressão tanto das entidades ligadas aos estados e municípios, nós conseguimos ter habilitação de serviços, mesmo dentro de uma política absolutamente do governo federal, absolutamente contrária a ela, como nós tivemos até o final de 2022. Então, e esse modelo e essa estrutura de participação social e de controle social no Sistema Único de Saúde, ele faz com que todas as transformações e as mudanças da política, elas tenham de ser amplamente discutidas do ponto de vista junto à sociedade, junto ao controle social, junto com representantes usuários e principalmente junto a representantes de trabalhadores. E se a gente pensa que a política de saúde mental e o modelo, o alicerce dela, ele funciona, ele existe hoje como um patrimônio, não existe nada como o Sistema Único de Saúde e dentro dessa estruturação de controle e participação social. Isso garante que o país, ainda que tenha ele fique exposto a situações como essa, como você descreveu, que aconteceram na Argentina e que aconteceram nos Estados Unidos, nós não fiquemos tão expostos a esse tipo de transformação. Então, o Sistema Único de Saúde, ele não aceita dentro desse modelamento, né, e dessa proposta de controle social que mudanças abruptas elas ocorram sem que haja um amplo debate com a sociedade brasileira. Marcelo, conectado con este mismo tema, uma das coisas mais, talvez, impactantes quando uno estudia a reforma no Brasil é o poder dos trabalhadores, é a capacidade de coordenação, unidade de luta. Uma pergunta para mim é, também considerando as coisas que Felipe mencionou, você pensa que a opinião pública mais ampla, pensando fora dos trabalhadores, as pessoas nas ruas, em, tem este conhecimento da reforma? Você pensa que, por exemplo, quando você tem uma situação extrema, quando há que tipicamente as pessoas podem dizer, oh, necesitamos mais manicômios, necesitamos que estas pessoas estén fechadas em um lugar. ¿Você sente que a comunidade mais ampla também apoia a reforma ou esto é uma coisa mais dos trabalhadores e ativistas mais dentro do movimento? Christian, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que para se responder, para a gente ter essa resposta, a gente tem que pensar como o campo da saúde mental e a percepção do que é saúde mental, ela se transformou ao longo desses últimos 20 anos. Eu acho que esse é um eixo dessa questão dos grandes desafios da política de saúde mental.
uma mudança que nós tivemos dentro do Ministério da Saúde no começo de 2023 foi a criação de um departamento de saúde mental e outras drogas dentro do Ministério da Saúde. Né? A saúde mental ela foi de uma coordenação para uma coordenação geral e para uma diretoria ao longo desses últimos anos, né, desses últimos 20 anos. E isso não diz respeito exclusivamente a se ter uma noção da importância que já existia do campo da saúde mental, mas que a ideia, né, o conceito de saúde mental, e isso não é um fenômeno nacional, é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, ele acabou virando uma espécie de via final comum de vários fenômenos sociais de diferentes ordens, de diferentes naturezas, mas que eles acabam culminando na ideia de sofrimento mental. Então, vou dar um exemplo. É, Existe a ideia, né, de saúde mental e trabalho, e de fatores psicossociais dentro do trabalho relacionados ao sofrimento mental. Quando a gente discute isso, existe um grande perigo da gente pensar em categorias que estão associadas a uma espécie de via final comum e resultado de sofrimento mental desencadeado por ambiente de trabalho. Então, situações de assédio, de violência, de discriminação, de baixos salários, de instabilidade dentro do trabalho, todas essas situações, elas acabam culminando em dependendo de como elas forem, da intensidade com que elas se desenvolvem em ambiente de trabalho, numa situação de sofrimento. De uma forma geral, a ideia de sofrimento mental e de saúde mental, ela olha só esse ponto final. Existe um risco muito grande de quando a gente falar de saúde mental, a gente esqueça de todos os processos que eles estão relacionados à determinação social do sofrimento mental ou da saúde mental. E a gente se fixe especificamente nesse ponto final comum. Então, a questão de sofrimento mental, de saúde mental, por exemplo, ele é muito debatido hoje dentro da questão da adolescência em relação à escola, né? Quando a gente pensa em escola, a gente está falando de toda uma comunidade escolar. A gente está falando de uma comunidade que envolve professores, envolve a relação entre alunos, envolve a relação que os alunos têm entre si, e, envolve a relação que os alunos têm com redes sociais, com o ambiente digital, com as telas dos celulares, como que se dá a relação, a vinculação do trabalhador, do professor com a escola e com o poder público, quais que são as demandas que essas pessoas, que essa comunidade inteira sofre, qual que é o apoio do poder público em relação ao funcionamento e existência dessa comunidade. Então, hoje, quando a gente fala de saúde mental, é como se a gente estivesse falando de tudo. A gente está falando de várias coisas diferentes. E a grande maioria da sociedade brasileira, ela discute a questão de saúde mental muito fora do âmbito do que nós pensávamos em saúde mental no começo dos anos 2000 e nos moldes do qual essa política ela foi desenvolvida. Então, quando eu falo da necessidade de uma nova inflexão, a gente tem que pensar e olhar para fenômenos que eles não são entendidos pela sociedade como um todo como algo relacionado à política de saúde mental que nós temos hoje, ou que ela foi desenvolvida no começo dos anos 2000. Vou dar um exemplo. Com o envelhecimento populacional que o Brasil ele tem sofrido, com diminuição da taxa de natalidade, com o aumento da expectativa de vida, nós temos hoje um número enorme de pessoas que são cuidadoras de familiares, familiares idosos. É, Na medida em que isso acontece, você tem um contingente enorme de pessoas que está vulnerável do ponto de vista epidemiológico a muito sofrimento mental e desenvolvimento de transtornos de humor, de estarem deprimidas, né? Existe uma incidência altíssima de transtornos de humor entre cuidadores de pessoas que estão cuidando de familiares, por exemplo. Então, existem, isso a bibliografia ela é unânime.
quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando disso também. A gente não está falando só das pessoas que estão saindo das instituições psiquiátricas. A gente está falando de um outro fenômeno que nós temos de pensar como extremamente relevante dentro da política de cuidado da sociedade brasileira e que ele decorre uma mudança demográfica. Quando a gente fala de saúde mental nas escolas, a gente está falando também de um fenômeno que ele não foi discutido no começo dos anos 2000 e ele não foi pensado, por exemplo, qual que é a relação disso com centros de atenção psicossocial. Então, para responder a tua pergunta, eu acredito que a maior parte da sociedade brasileira, ela pensa em saúde mental em termos muito mais gerais do que é pensado dentro desse campo da reforma psiquiátrica em que a gente discutia no começo dos anos 2000. E que nós precisamos incorporar essa política, nós precisamos fazer ofertas para pessoas que são cuidadoras de familiares idosos. Eu estou dando esse exemplo, mas esse é um exemplo que é genérico, porque nós temos dezenas de outras situações, né? O aumento da expectativa de vida aumentou o número de pessoas que têm neoplasias, pessoas que estão fazendo rádio, que estão fazendo quimioterapia, que estão expostas, aumentaram as pessoas, o número de pessoas que passam por situações de luto. Nós temos situações de desastre ambiental e frequentemente isso está associado enormemente a sofrimento mental. Nós temos um recorde de pessoas afastadas do trabalho por motivos de transtornos mentais e nós temos de discutir e pensar o ambiente de trabalho como um ambiente que ele não pode ser lesivo ao sofrimento mental. Existem fenômenos relacionados ao trabalho, por exemplo, de plataformização do trabalhador e pessoas que trabalham vinculados a plataformas de aplicativos e que elas estão extremamente vulneráveis a sofrimento mental. Então, a sociedade brasileira, ela pensa a saúde mental como esse conjunto enorme de fenômenos. E na medida em que a gente não contextualiza e não traz isso para dentro da política, essas pessoas elas ficam sujeitas a entender esse sofrimento do ponto de vista de diagnóstico psiquiátrico. E aí nós vamos piorando um fenômeno que ele ficou muito forte durante o período da pandemia, no qual a ausência de políticas públicas na área de saúde mental por um sofrimento que era esperado, relacionado à luto, isolamento social, perda financeira durante a pandemia, ele foi transcrito como diagnóstico psiquiátrico. Essas pessoas passaram a fazer uso de psicotrópicos e continuam muitas delas fazendo uso de psicotrópicos porque nós não temos respostas específicas para isso. Então, sim, nós temos um conjunto de trabalhadores que está dentro dessa rede de atenção psicossocial, que ela defende o modelo dentro de um recorte do que a sociedade brasileira como um todo identifica como extremamente relevante do ponto de vista da saúde mental. Existe um universo, né, de problemas e de desafios relacionados à saúde mental, né, que eles estão fora desta política, né, de saúde mental, ao que outras drogas que nós desenvolvemos em 2000, no começo dos anos 2000. E por conta disso, nós precisamos, de fato, de ampliar o nosso escopo, de procurar novas soluções, né, mas sempre mantendo esses princípios que eles estão dentro da estrutura da política de saúde mental que nós temos hoje no Brasil. Mm. Eso es muy interesante, porque yo pienso que de alguna forma en los años 2000, misma cosa en Chile, en otros países, la lucha era por ganar relevancia para la salud mental. Era uma luta por reconhecimento desse problema. Mas, com o tempo, isso se transformou em uma popularidade, como num crescimento pouco amorfo de atenção a temas de saúde mental, particularmente suicídio ou outras coisas como um pânico moral, né? E agora com as escolas, o trabalho também. Também. Pensando en esto mismo, en esta complejidad contemporánea, Marcelo, para ir terminando, cerrando conversa, una pregunta tal vez un poco más especulativa o filosófica. Na sua visão, a reforma psiquiátrica no Brasil terminará un día o ella debe ser vista como una cosa permanente, como una cosa que se reinventa?
Não, a questão da saúde mental e, consequentemente, a reforma psiquiátrica, ela sempre vai ser muito sensível às transformações da sociedade. Toda vez que a sociedade ela tiver uma incorporação de uma tecnologia, ela tiver se comunicando de uma outra forma, nós vamos ter reflexos disso dentro do campo da saúde mental. Isso sempre vai demandar vai nos trazer novos desafios, necessidade de dar respostas mais complexas. Eu acredito que, de uma forma geral, o Sistema Único de Saúde ele sempre vai estar precisando se reinventar, né? Nós sempre teremos uma mudança da expectativa de vida. Essa questão das mudanças climáticas, ela sempre vai trazer desafios novos para o Sistema Único de Saúde, para o campo da saúde mental. Mas eu acho que, particularmente, o campo da saúde mental, ele sempre vai ser muito sensível a essas transformações da sociedade. Então, quando nós, 20 anos atrás, imaginaríamos que nós teríamos problemas relacionados a jogos em smartphones, e que e isso ia ganhar, do ponto de vista epidemiológico e do ponto de vista de impacto da sociedade, a dimensão que ela ganhou ao longo desses últimos anos, principalmente ao longo de 4 anos, né? Nós passamos esse período, um período do governo anterior, sem qualquer tipo de regulamentação em relação a isso, sem qualquer tipo de resposta. E em 2 anos, né, de 2023 para cá, depois que a gente teve essa mudança de governo, a gente começou a identificar que era um problema, que ainda que ele passasse a ter uma relevância cada vez maior do ponto de vista epidemiológico, essas pessoas não procuram a rede de saúde mental. Então, isso trouxe a necessidade da gente pensar e criar novos conceitos. Então, eu acho que esse é um exemplo bom, porque hoje a gente sempre pensou a rede de saúde mental dentro de um território geográfico, onde existem relações de poder, existem questões sanitárias, existe uma epidemiologia própria. Hoje, a gente está pensando que esse território ele não é só geográfico, esse é um território digital. O território digital ele tem relações de poder, ele tem relações econômicas, ele tem impacto na relação das pessoas, e nós não temos políticas públicas para isso. Nós não temos políticas públicas para intervir do ponto de vista de saúde, entendendo o território digital como um território sanitário. E quando que seria possível imaginar que algo pudesse acontecer no começo dos anos 2000? Então, e nós temos muito para avançar nisso, né? Qual que é o impacto do ponto de vista de saúde mental e qual o impacto que nós teremos ao longo dos próximos anos, ao longo das próximas décadas, com essa imensidão de pessoas que conseguem se relacionar e interagir com outras a partir de dispositivos, de redes sociais, por exemplo, né? Qual que é o impacto disso na formação, né? E principalmente isso dentro de adolescentes. Como que a gente vê, qual que é o retrato disso que a gente vê dentro das escolas hoje, por exemplo? Então, é, a saúde mental é algo que ela sempre se transforma, ela sempre vai ser um reflexo importante das mudanças da sociedade contemporânea. Nós estamos vendo isso de uma forma muito intensa agora. Eu não tenho, é absolutamente imprevisível saber se as próximas transformações que a sociedade vai ter, elas vão ser tão abruptas e intensas como as que a gente vê hoje, e que elas seguramente têm esse impacto dentro da saúde mental. Mas seguramente o que nós estamos vendo ao longo desses últimos anos é essa sensibilidade, né, que a saúde mental tem às transformações da sociedade contemporânea. Então, não, eu não acho que é um processo que em algum momento ela vai terminar. Nós sempre vamos precisar reinventar, a gente sempre vai ter que procurar novos conceitos, a gente vai sempre vai precisar readequar conceitos, principalmente dentro do campo da saúde pública, da saúde coletiva, para dar resposta apropriada a esses novos fenômenos que seguramente vão surgir. Marcelo, nós já estamos aqui em cima da hora e eu tenho só duas perguntinhas do público. Espero que dê tempo ainda para a gente responder. A primeira pergunta é do Igor.
Ele refere que a nota técnica de 2019, Nova Saúde Mental, promoveu o desmonte categórico de alguns dispositivos de saúde, como o NASF, e retorno de um alto investimento aos hospitais psiquiátricos. E ele pergunta: atualmente, 6 anos depois, você elucida alguma mudança positiva depois dessas mudanças, ou se o desmonte ainda está em movimento? E mais uma pergunta, dessa vez anônima. É uma pergunta se o Ministério da Saúde tem algum tipo de avaliação da eficácia dos serviços, acho que é ou de qualidade, né? Uma pergunta sobre a avaliação dos serviços da RAPS. Dá tempo sim, dá tempo de responder sim. É, em relação à nota técnica de saúde mental de 2019, que teve esse desmonte ou que teve essa percepção, esse movimento de desmonte, o que a gente pode dizer é que do ponto de vista de financiamento, essa rede ela teve um acréscimo de 2022 para cá de aproximadamente 70%. Então, é muito difícil dizer que de fato teve um impacto essa nota técnica. A nota técnica ela não é um instrumento normativo do ponto de vista, ele dá uma série de subsídios, né, para a organização das políticas públicas como um todo, mas ela não funciona como uma portaria, ela não está necessariamente atrelada a financiamento. Nós tivemos mais de 2.000 equipes de saúde mental na atenção primária, apesar de todas essas questões relacionadas aos núcleos de apoio à saúde da família, de 2019, dessa nova nota técnica, nós tivemos um acréscimo bastante importante das ofertas de saúde mental na atenção primária, mas que nós consideramos ainda insuficiente. Nós consideramos que, além de toda essa mudança, nós precisamos expandir, nós temos que ter um investimento maior e proporcionalmente, nós temos um investimento, e mesmo proporcionalmente em relação ao orçamento total da saúde, que ele vem, aumentando ao longo dos últimos anos. Mas esse processo de aumento, inclusive proporcional, ele tem que continuar existindo dentro do Sistema Único de Saúde. Então, eu não vejo um impacto. Eu acho que a gente tem que pensar no desenvolvimento da política de saúde mental com uma certa linearidade e estabelecer alguns parâmetros e um planejamento a longo prazo. Tá? Não adianta, a gente precisa hoje, né, dentro dessa nova inflexão, nós precisamos saber de quanto a gente precisa, de que parte que nós precisamos ter do orçamento da saúde como um todo. Nós precisamos saber que número de serviços de saúde mental nós precisamos ter no país. A gente precisa estabelecer um cronograma, né, não anual, não bianual, mas a longo de 10 anos, de como que essa rede vai expandir, como que o custeio vai expandir. O Ministério da Saúde, ele tem uma perspectiva, aí juntando com essa segunda pergunta, de estabelecer alguns parâmetros e indicadores mais precisos para que a gente possa avaliar isso. Nós temos ao longo da história um único indicador que ele fala de adensamento do número de serviços de saúde mental com uma base populacional de 100 mil habitantes. Nós entendemos isso como absolutamente insuficiente. Isso não conversa, por exemplo, com a realidade epidemiológica, a vulnerabilidade da população. Isso não dialoga, por exemplo, com outras ofertas que são feitas pela atenção primária, por outros serviços de saúde que atuam como saúde mental. É, então, nós precisamos de novos indicadores, da mesma forma que nós precisamos de outras ofertas, e que essas primeiras ações agora com problemas relacionados a jogos, em que aponta a sistematização e incorporação da rede de atenção psicossocial, a realização de teleatendimento como uma ferramenta dentro do desenvolvimento de projetos terapêuticos singular e não como algo que tem sentido em si, como uma tendência que nós temos de nos aprofundar. Nós temos de utilizar os recursos tecnológicos que eles estão aí disponíveis para melhorar acesso, para melhorar, fazer uma
mais promoção de equidade, qualificar os nossos serviços, dar a possibilidade, aprimorar e fortalecer educação permanente, qualificação da rede como um todo. Então, nós precisamos sim de indicadores, mas indicadores que eles consigam retratar não só o número de serviços que a gente tem, a relação populacional, mas o conjunto total de ofertas que a rede faz e a incorporação de novas tecnologias. É, uma, um compromisso que nós temos é de aprofundar muito dentro da rede de atenção psicossocial a incorporação de tecnologia, a incorporação não só de realizar teleatendimento, mas serviços de saúde mental receberem teleconsultoria de áreas especializadas e que em situações, por exemplo, que existe uma incidência muito baixa, mas que os nossos serviços de saúde mental eles recebem. Vou dar um exemplo de transtorno alimentar. A grande maioria dos serviços de saúde mental, ele tem algum tipo, ou alguma interface com alguma pessoa que tem algum tipo de transtorno alimentar, mas que nós temos um número muito pequeno de pessoas que fazem acompanhamentos como esse. Assim, hoje a gente ter a possibilidade de você ter centros que atuam dentro desse campo e que ele apoia e que ele qualifica, né, os serviços como um todo para fazer o acompanhamento dessas pessoas, né, isso é muito importante. A incorporação de tecnologia, ela traz a possibilidade de que nós afastemos de vez a ideia de que nós temos de ter ambulatórios especializados por diagnóstico em psiquiatria ou dentro de saúde mental, mas que a gente qualifique a nossa rede cada vez mais a partir de ações de apoio. Marcelo, tengo una última pregunta antes de fechar la sesión de Fabiana Valmore. Ela dice, qual é a perspectiva do Ministério da Saúde de ampliação da participação dos usuários da RAPS no controle social do Sistema Único de Saúde? É, existe de uma forma geral, eu tô daqui 5 dias vão fazer 6 meses que eu fui nomeado, ou seja, não que eu tomei posse e eu passei a executar essa função de diretor de saúde mental. Mas ao longo vamos fazer 6 meses, né? Meio ano. Ao longo desses 6 meses, nós tivemos um conjunto de agendas de receber usuários, de representantes, de estabelecer agendas com movimentos numa frequência inédita. Nós recebemos representantes de vários movimentos e a ideia é que isso, apoiado pelo gabinete do ministro da Saúde, a ideia é que a partir disso exista uma portaria que estabeleça um fórum permanente de interlocução de usuários da rede de saúde mental dentro do Ministério da Saúde e que isso aconteça de uma forma sistemática e com uma agenda bem definida. A gente acha muito importante que essas ações elas sejam institucionalizadas da mesma forma e por conta disso elas entrem dentro da estrutura do Estado. Da mesma forma que eu fiz a descrição e eu falei sobre controle social e sobre participação popular dentro do Sistema Único de Saúde, essa interlocução constante com os usuários, com representantes de usuários, a gente considera fundamental. Excelente. Acho que nós podemos concluir por aqui. Foi muito bom contar com a sua presença, Marcelo. Muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez. E queria convidar a todos, professor Marcelo, e a todos que nos acompanham também. Queria agradecer aos participantes pela presença e que continuem acompanhando o projeto. Nós agora em janeiro teremos algumas entrevistas com o Ministério da Saúde do Chile para endereçar perguntas similares também sobre os desafios da reforma no Chile. E
a seguir com diversos movimentos também de usuários, de movimentos sociais. Então, temos uma agenda longa dentro da nossa série de vozes e trajetórias, da reforma psiquiátrica. Então, queria agradecer a todos. Muito obrigado, professor Marcelo, pela disponibilidade e pelo acesso à informação também, que disponibilizou, muito importante, essa comunicação direta. Muitíssimo obrigado o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente fica à disposição para novos encontros. Um grande abraço para todas as pessoas que nos assistiram.